Porque capacidades estatais não são coisas que estão por aí sobrevoando o espaço alheio, né? Capacidades estatais são sobretudo coisas que são incorporadas, que são inseridas, ou como se diz em inglês, embedded, em instrumentos, em burocracia, em órgãos, em instituições estatais, né? Elas precisam existir para que haja espaço, haja um locus de acúmulo dessas capacitações. E se a gente pensar no passado recente do nossa região, do nosso continente, quase em nosso conjunto, né, os países passaram, ao longo principalmente dos anos 90, por um processo de reforma dos estados nacionais, de reforma do aparelho dos estados nacionais. E por que isso é importante? Porque o Estado neoliberal, quer dizer, o desmonte do Estado desenvolvimentista que se fez na década de 90 e vamos dizer, a inserção do instrumento, da institucionalidade dos nossos Estados nacionais, das nossas burocracias nacionais, dentro de um horizonte neoliberal, criou uma estrutura de Estado, né, se a gente pensar nessa estrutura de Estado neoliberal, que é, sobretudo, hostil ao acúmulo de capacitações estatais. Né? Não é feito para isso. Né? E não é muito difícil da gente exemplificar o que aconteceu a partir de então. Né? Só para a gente dar alguns exemplos, e de modo geral no continente, o que a gente presenciou a partir das reformas de Estado foram, né, em linhas muito gerais, vias de regra, a redução da capacidade técnica dos nossos ministérios, o downsize das nossas instituições públicas de financiamento, a redução e o remodelamento das áreas de atuação das nossas empresas estatais. Isso só para a gente, talvez, se concentrar nos exemplos mais importantes da desestruturação dos nossos estados nacionais e da recriação de um Estado nos moldes em que o cúmulo de capacidade estatal se torna muito difícil, dado os instrumentos que esse Estado tem, dado os limites à recriação dos instrumentos que esse Estado tem, e dado, de certa forma, para que esse Estado neoliberal foi pensado. Então, tudo isso cria, dado, né, o conjunto de aparelho de Estado que a gente tem, de institucionalidade dos nossos Estados nacionais, estruturas de Estado muito hostis a acumular essas capacitações estatais. Tudo bem, mas recriá-lo, né, recriar condições de acúmulo dessas capacidades estatais, também bate em problemas históricos típicos do nosso processo de desenvolvimento. Quer dizer, a dificuldade de se recriar instrumentos, a dificuldade de diversificar instrumentos de atuação estatal, de intervencionismo estatal, né? Órgãos e instituições voltadas ao desenvolvimento, voltadas à elaboração, voltadas ao planejamento e à estruturação e elaboração de projetos estratégicos. Tudo isso são instrumentos muito difíceis, estruturas muito difíceis, e se mostraram muito difíceis de serem criados ao longo da história do nosso continente. E agora é mais urgente ainda. Por quê? Porque a gente herda essas reformas de Estado dos anos 90, temos que recondicionar nossos estados a esses novos tempos, e o que sobrou, de modo geral, também foram estruturas montadas lá do nosso passado fordista, que, de certa forma, isso é típico das nossas estatais, tem que, de certa forma, serem reestruturadas e repensadas para atuarem dentro do Estado nesses novos tempos. Isso só para enumerar uma série de dificuldades que não são simples quando a gente pensa essa questão das capacidades estatais. Então, eu gostaria de colocar, como foi feito em todas as mesas, 3 perguntas-chave que são norteadoras do nosso debate aqui, e a gente abre para os nossos convidados fazerem suas disposições. Primeira pergunta é: que capacidades necessitam os estados da região para impulsionar a integração produtiva? Segundo, eu vou utilizar o termo em espanhol, que brechas institucionais existem atualmente para que se reconstrua essas capacitações estatais. E, por fim, que formas de coordenação institucional são necessárias para avançar nesse processo de integração regional? Bem, eu vou passar a palavra de 7 a 10 minutos para cada um dos nossos convidados, começando, vou alterar um pouquinho a ordem, pedido do meu colega Rafael. Então, eu passo a palavra para o Rafael Codesso. Rafael é bacharel em Direito, mestre em Globalization and Development pelo SOAS, na Universidade de Londres. Tem doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Integra a carreira de analista de comércio exterior do governo federal, onde exerceu o mandato de diretor de estudos e Associação dos Analistas de Comércio Exterior durante o biênio 2021-2023. Atua no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde já integrou e coordenou equipes responsáveis por programas de
internacionalização de empresas, pelo acompanhamento dos contenciosos de que o Brasil é parte da OMC e pela negociação de acordos internacionais de comércio, investimento, compras governamentais de propriedade intelectual. Palavra. Bom, Marco, obrigado pela generosidade de mudar a ordem. Eu estou com muita dificuldade de falar, eu estou com uma tosse muito carregada e eu vou precisar fazer algumas paradas técnicas aqui durante a mesa. Então, eu queria começar agradecendo o convite da organização para ter a participação do MIDIC aqui. Eu agradeço em nome do ministro Márcio Rosa, do secretário Wallace, e dizer que me sinto extremamente honrado de participar de uma mesa com o José, o Gabriele, Laura e Conrado, e com a mediação aqui do colega Marcos. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, capacidades estatais, eu queria colocar um pouco da perspectiva do MIDIC, e principalmente da recriação do MIDIC. Antes de 2023, o governo federal não contava com essa estrutura burocrática voltada para conhecer, pensar e planejar o desenvolvimento do seu tecido produtivo. Até o final do governo Temer, todos sabem, foi criado um Ministério da Economia, abrangendo uma série de ministérios, entre eles o MIDIC, e muito perdeu-se. Perdeu-se muito na capacidade da administração pública de conhecer o tecido produtivo nacional. Tanto que na recriação, em 2023, os servidores que tinham uma massa crítica mais antiga, conhecendo empresas, elos produtivos, cadeias regionais de valor, estavam espalhados pela esplanada, muitos tinham se aposentado sem que tivessem sido repostos, o que resultou em uma dificuldade muito grande. Foram 1 ou 2 anos ali, e isso, para reconstruir essa capacidade, juntar o que tinha sobrado disso e treinar novos colegas para dar conta desse desafio. Tudo isso elaborando uma nova política industrial, Nova Indústria Brasil. Começou a ser elaborado já nos primeiros meses do governo Lula, e é uma coisa que eu destaco também como a recriação, acho que é um resultado da recriação de uma capacidade institucional, o Brasil voltar a ter uma política industrial. Eu destaco também a reativação do CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, um locus que reúne ministérios cujas competências são afetas a tarefas do desenvolvimento produtivo. Então, eu costumo dizer que o MIDIC tem muitas preocupações, mas pouquíssimos instrumentos. Certo? Nós temos alguns instrumentos de comércio exterior, participamos de alguma coisa, de programas de semicondutores, por exemplo, mas a grande maioria da demanda pública e da capacidade pública de mobilizar recursos em prol do desenvolvimento produtivo está fora do MIDIC, está no dia a dia do exercício da administração pública. Muito se falou aqui do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma capacidade de mobilizar instrumentos para desenvolver o Complexo Econômico Industrial da Saúde que, sozinho, o MIDIC não conseguiria. Ministério de Minas e Energia, com regulação, contratação, outorgas para a iniciativa privada. Ministério, a Verena estava falando, 2 painéis atrás, das casas do Minha Casa Minha Vida. Então, o CNDI é esse locus que reúne ministérios que têm, vamos dizer assim, poder, que têm orçamento. E ali naquele local nós incluímos as preocupações da política pública para que esses ministérios, durante a sua atuação, reforcem a política industrial do Brasil. Eu destaco também, acho que é um assunto que não ouvi falar hoje aqui, mas o Brasil voltou a ter concursos públicos. Uma entrega do Ministério da Gestão, concurso nacional público unificado, um formato diferente, inovador, integrador, inclusivo. Uma prova só, o aluno poderia concorrer a diversas carreiras. Tive a satisfação de participar da formação dos servidores selecionados nas 2 turmas. E o que eu vi foi uma turma diversa. Quando eu entrei na administração pública, por 2 ocasiões, eu trabalhei na Receita Federal, no MIDIC, era uma sala branca, uma sala jovem, e principalmente uma sala masculina também.
Gênero, acho que uma questão um pouco mais estrutural, mas é muito bom que o serviço público passe a contar com pessoas que conhecem na pele o problema que eles vão passar a ter que resolver enquanto servidores públicos, né? Enquanto concursos públicos foram organizados com a única finalidade de selecionar pessoas que conseguiam decorar dispositivos, nós selecionamos pessoas super jovens, pouquíssimo experientes, o padrão do filho que saiu da faculdade e tem 24 horas por dia para estudar, né? E nós vimos agora uma coisa muito diferente, uma turma mais experiência, mais vivência, que está trazendo muita coisa legal para o serviço público. Marco, você me avisa, eu esqueci de dar o play aqui, pessoal. Apesar de tudo isso, pessoal, eu destaco também uma coisa intrigante que eu escutei falar pouco aqui, né? Todo esse esforço que nós fazemos, ele convive com algumas camadas, né, as camadas de direito econômico, que foram sendo colocadas no ordenamento jurídico brasileiro depois da Constituição, que ou permanecem intactas ou foram modificadas marginalmente, né? O que está na alçada do Poder Executivo, não temos tido dificuldade de modificar, mas, por exemplo, eu começo aqui com as emendas constitucionais da década de 90, que eliminaram a distinção entre capital nacional e estrangeiro, né? Isso coloca um peso muito, peso pesado não, né? Mas um fardo para elaborar políticas de desenvolvimento, sem poder fazer essa distinção. Eu destaco aqui as reformas também da década de 90, que alteraram, né, drasticamente o capítulo da ordem econômica do Brasil, subsolo, riquezas naturais, e a capacidade do Estado de fazer política pública a partir disso. Mais recentemente, tivemos também a autonomia do Banco Central, novo marco cambial, lei de liberdade econômica. São coisas que, embora diretamente não impeçam o governo de fazer nada, não existe um comando. A gente sabe que indiretamente isso coloca dificuldades quase que intransponíveis para a política industrial ter a potência que ela precisa para atuar no mundo de hoje, né? A gente tem a China e a gente tem o retorno da competição interestatal no lugar daquela cooperação que a gente viu ali até 2015, 2016. Precisaríamos de instrumentos muito mais fortes, de capacidades muito mais fortes. Bom, o último ponto que eu gostaria de ressaltar nessa fala inicial é que o relacionamento econômico liberal, o relacionamento econômico internacional do Brasil e dos nossos vizinhos também coloca desafios muito importantes para a gente, né? Eu começo citando, foi muito falado aqui o acordo Mercosul-União Europeia, mas não foi o único, né? O Brasil já retificou, já confirmou 3 acordos cuja negociação foi iniciada durante o governo passado e que se encaixavam muito bem na mentalidade do que o plano econômico daquele governo tinha a intenção de fazer, né? São acordos que, em que pese as evoluções aqui na parte de compras públicas, eles ainda colocam constrangimentos importantes para fazer política pública de compra, um rebaixamento tarifário que elimina o elemento mais utilizado por países de desenvolvimento em política industrial, que é a administração de tarifas, né? Ele vai trazer a zero mais de 90% das tarifas, e eu estou falando de um acordo com Singapura, União Europeia e EFTA, né? E aqui, aproveitando o professor Gabriele na mesa, a gente dialogou com trabalhadores da indústria naval há um tempo atrás, preocupados com competitividade, demandando mais política de conteúdo local, mais proteção. E eu recordei naquela ocasião que o Brasil estava prestes a fechar o acordo com Singapura, uma das maiores potências da indústria naval, o que significa que as tarifas serão trazidas a zero e teremos também muitos problemas para fazer uma política de conteúdo local, porque, em regra, o que esses acordos colocam é a igualdade de competição entre nacionais e estrangeiros daquela contraparte. Então, colegas aqui falaram também, né, acordos assimétricos que estão surgindo entre nossos vizinhos aqui do entorno regional com os Estados Unidos. Então, a Argentina fez um acordo
que, enfim, aceitando o papel de exportador de commodities, abrindo o mercado de fármacos, de automóveis e outros bens tecnológicos. O Equador também, né? O Equador fechou um acordo com os Estados Unidos em que a contrapartida que ele aceitou é que os Estados Unidos se comprometeram a aplicar as tarifas de nação mais favorecida, em torno de uma abertura ampla e restrita do mercado do Equador. E cada vez que um parceiro comercial com quem a gente tem um relacionamento, né, uma integração produtiva na parte da indústria, cada vez que esse parceiro comercial fortalece as suas trocas com países desenvolvidos, industrializados, fica muito dificultada a nossa possibilidade de passar a ocupar aquele mercado com a nossa produção também. Então, esse é o... Né, assim, eu acho que tem coisas muito interessantes, Marco, quando a gente fala de capacidades estatais, mas alguns constrangimentos que também são apresentados e que a gente tem que se equilibrar entre as nossas possibilidades e as nossas necessidades. Eu fico por aqui. Obrigado. Bem, dando sequência, eu passo a palavra para o nosso convidado seguinte, Conrado Ramos, que foi secretário-geral do Centro Latino-Americano de Administración para el Desarrollo, PhD em Ciência Política pela Wolfgang Goethe University, mestre em Sociologia Política por la Flaxo de Buenos Aires, subdiretor da Oficina de Planeamiento y Presupuesto y diretor da Oficina de Servicio Civil. Actualmente es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de la República. ¿Correcto? Paso la palabra suya. Estuvo aposentado. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con ustedes, con Rafael, Laura, José y Marco moderando, y estar con ustedes y hasta esta hora. Realmente yo no estaría acá si no hubiera insistido Esther Dweck, porque no soy alguien que he venido estudiando y trabajando profundamente los temas de integración regional. Sí, desde el organismo que dirijo, que son 23 países iberoamericanos, que trabajamos temas de capacidades estatales, modernización de la gestión pública, pero específicamente yo no voy a hacer referencia a muchas herramientas de integración porque están los expertos y los he venido escuchando y aprendiendo en todos los temas de integración, mecanismos financieros, compras estatales. Entonces, trataré de utilizar mis 10 minutos en una referencia, tratando de responder la pregunta de capacidades estatales en un nivel más macro y otro más micro. Creo que un problema que tenemos en los modelos de Estado en América Latina, tanto desarrollistas como neoliberales, es que hemos tenido y seguimos teniendo capturas corporativas que son rentas corporativas muy fuertes, cualquiera de los modelos. Y por eso es una autocrítica de la izquierda que se tiene que hacer, que de alguna forma da paso también a una derecha feroz y que viene por todo. Pero también hay que hacer la autocrítica de que no se ha podido en muchas oportunidades hacer un fortalecimiento realmente de las capacidades estatales, de la institucionalidad estatal y disminución de las rentas corporativas. Podría dar muchísimos ejemplos, pero no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que a veces los tratados internacionales, como el Tratado Unión Europea-Mercosur, Uruguay está desesperadamente pidiendo la adhesión al Transpacífico, o a ASEAN, casi todos los países de América Latina tienen algún tipo de relación con la OECD. Algunos ya tienen un acceso completo, otros están como Perú, Paraguay, en un country program o ya viendo cuáles son las condiciones de adhesión. Uruguay ha contratado al BID de estudios para ver, pero de alguna manera casi todos tienen algún tipo, o están en el centro de estudios de la OECD. Un fenómeno muy curioso es que, por ejemplo, ahora leía el último informe de OECD de confianza en las instituciones en América Latina, financiado por el BID, que se supone que es un organismo multilateral para América Latina, un banco de América Latina, AECID,
con los datos que otorgan los gobiernos uruguayos. Después le compramos a la OECD, tenemos que saber cómo andamos en confianza de las instituciones con la OECD, en vez de producir nosotros los datos y decirle al BID que financie organismos latinoamericanos en esa materia. Entonces, y para no irme del tema acá con el tema del Estado, estaba leyendo para venir acá algunos papers, había uno de la Universidad Central de Florencia y Brunel University en Londres, que decían que capacidades estatales e integración regional se influyen mutuamente. Entonces, justamente, a mayor integración regional, más presiona elevar las capacidades estatales. Y mientras más capacidades estatales se tenga, más fácil se hace la integración regional. Y entonces los países más chicos no tienen comportamientos depredadores, sino que tienden a entrar en las negociaciones con objetivos mucho más amplios y no sacar de los grandes, o los grandes tienen menos miradas miopes. Pero entonces eso va vinculado a esa relación diádica que tiene capacidades estatales. Ahora, y este estudio decía, bueno, pero para eso es fundamental, autonomía de la burocracia, cosa que en América Latina, malas noticias, la politización de la burocracia es cada día mayor, salvo Brasil, que tiene una burocracia bastante meritocrática, pese a que tiene, ahora me contabas que cambió la denominación, el sistema de dirección y asesoramiento superior, es un híbrido, pero o Chile, que tiene un sistema de alta dirección pública, el resto de los países de América Latina y Caribe no tenemos nada. Es discrecionalidad política pura. Entonces no tenemos lo que se puede decir una buena autonomía y fortaleza institucional para estar discutiendo los temas de integración regional. O sea, para estar realmente trabajando con cierta estabilidad en los temas de integración regional. Separación de poderes. Estoy repitiendo un poco lo que este paper argumenta: separación de poderes, una justicia independiente y bien fortalecida. Esto, América Latina tiene unos problemas enormes de separación de poderes, hiperpresidencialismo, no me voy a poner en politólogo en estos temas, y regulación de la competencia. Estamos haciendo avances acelerados a raíz de la presión que nos tienen los tratados para las regulaciones de la competencia. Las tres ejes estos son fundamentales para poder avanzar en una buena y una sólida integración regional. Después tenemos temas de macro, que decía, como el whole of government, eso del gobierno transversal, muy coordinado. Tenemos unos problemas de coordinación enormes, nuestras estructuras de sector público vinculadas por agencias, o en el caso de Uruguay, que comentábamos, tenemos empresas públicas de derecho privado, único lugar en el mundo que tienen, pero nos escapamos creando hijas, nietas, bisnietas de sector privado, filiales, porque se escapa al sector público. Entonces eso produce fragmentación para la coordinación de políticas. 50 personas públicas no estatales que no las coordinan, y es muy difícil coordinar. Entonces tenemos sectores públicos muy difíciles de coordinar para luego generar políticas sólidas de diseño. No pensamos en la integración regional ya en el diseño de la política, lo pensamos después y menos transfronterizamente. Es como dice Salazar de CEPAL: no pensamos las reformas ya con una gobernanza endógena pensando la economía política de las reformas, sino que pensamos las reformas y después nos acordamos de la economía política. Con integración regional nos pasa algo. Estoy diciendo como algunos diagnósticos macro. Después estarían los micro, para ir terminando y no pasarme del tiempo, que tienen que ver con las skills, las capacidades que debería tener nuestra burocracia, o el desarrollo de plataformas y de datos, que acá ya se ha mencionado muy bien y no lo voy a repetir, pero sí en capacidades de manejo de crisis, de adaptabilidad. Acá habían mencionado la diplomacia comercial. Yo le preguntaba a Rafael cuál es su ocupación realmente, era especialista en negociación y comercio exterior. Bueno, en Uruguay eso no hay. Tenemos gente que se dedica al tema de comercio exterior, pero está clasificado como economista, contador, arquitecto, lo que sea. No tenemos las carreras que después nos permitirían tener una potencia, conocimiento, un know-how acumulado, una memoria institucional en esa materia. Hay que reformular
mucho las bases de cómo se trabajan estas cosas. Para mencionar algunos de estos skills que se me había ocurrido, y no voy a mencionar los temas de financiamiento, pues ya lo trataron, y lo último que quiero decir es el trabajo a nivel de gobiernos subnacionales. Es por ahí, como habían mencionado también en este mismo seminario, que ocurre que se corporiza la integración regional. Los gobiernos nacionales, por ejemplo, están exentos para los temas de compras públicas en los acuerdos, en el acuerdo de Mercosur, es una de las excepciones que hay. Bueno, trabajar mucho a nivel de gobiernos nacionales. Lo que sucede, voy a dar el caso de Uruguay, cuando yo era su director de OPP, venían de la Unión Europea y dicen, pero ustedes son un país centralizado, y ya termino acá, y no se descentralizan. Y entonces fui a hablar con el Ministerio de Economía, porque los impuestos que realizamos, los grandes, los recoge el Estado Nacional. Y después le damos el 3,33 del presupuesto nacional a los gobiernos subnacionales que vienen como gorriones a pedir dinero. De esa manera no se van a desarrollar nunca. Ahora, ¿qué dicen del Ministerio de Economía? A estos irresponsables no le vamos a dar dinero para que se endeuden. Entonces estamos en un círculo vicioso de no verdadero desarrollo, a pesar de que hemos creado el tercer nivel de gobierno y un montón de cosas, de trabajar realmente con los gobiernos subnacionales. Perdón si me pasé en... Bem, dando sequência aos trabalhos aqui na mesa, passo a palavra para minha colega Laura Carvalho. A Laura é professora associada da Faculdade de Economia e Administração da USP e diretora de Prosperidade Econômica e Climática da Open Society Foundation. Com você. Eu sei que o tema é capacidades estatais, eu vou chegar nele, mas eu queria começar um pouquinho com o contexto global e da região, que eu acho que é relevante para a gente pensar nesse papel das capacidades estatais para a integração. Claro, já foi dito essa manhã e essa tarde, né, temos uma oportunidade no contexto global vinculado à retomada do uso de instrumentos de políticas industriais nos países ricos, né, e na China, mais notavelmente. Então, não há dúvida de que o fato de o Estado estar voltando a ter uma centralidade para a política econômica ao redor do mundo, isso abre um espaço, sobretudo numa região em que política industrial é altamente estigmatizada, né, por conta da nossa experiência histórica dos diferentes países da região, em diferentes momentos, né, inclusive do século XX, que geraram um certo trauma com política industrial. Então, isso abre uma oportunidade. Mas o ponto que eu queria trazer é que existem assimetrias gigantescas, né, a nível global, que trazem desafios gigantescos também para a região. Então, essas assimetrias elas são em várias dimensões, né? Assimetrias fiscais, então, acho que o espaço fiscal que os países têm, o que está muito relacionado com capacidade estatal, já toco nisso, mas o espaço que os países têm para fazer uso de instrumentos de política industrial é muito diferente. Então, dados recentes que o FMI compilou mostram que, enquanto há um aumento do uso de instrumentos de política industrial ao redor do mundo, mas que nos países em desenvolvimento, esses instrumentos, como foi dito pelo Rafael, se restringem a tarifas, enquanto nos países ricos há um uso de múltiplos instrumentos ao mesmo tempo. Isso não é só pelo fato de haverem capacidades estatais diferentes, é também porque alguns instrumentos são mais caros do que outros, e a gente vive hoje em um mundo em que taxas de juros são altíssimas para países em desenvolvimento, né, e o que inviabiliza uma série de políticas das quais a gente está tratando, e tarifas são políticas que geram recurso para o Estado, ao invés de gastarem recursos do Estado. Então, não é à toa que tarifas são mais usadas em países do Sul, né? Então, há assimetrias de natureza fiscal, há assimetrias, claro, de natureza tecnológica, que também trazem desafios, e há assimetrias também do ponto de vista da relação em que a política industrial tem com a desigualdade, né? Porque, claro, se você tem grandes assimetrias de qualificação de trabalhadores, pelo lado aqui, que não costuma ser trazido, né, no nosso campo, que pensa mais pelo lado da demanda, mas trazendo o lado da oferta um pouco, é mais difícil para nós fazer uma política industrial que reduza desigualdades, porque nós temos abundância em trabalho menos escolarizado
e isso traz também dificuldades em tornar a nossa política industrial inclusiva, né? Isso tocando só em 3 pontos aqui que eu acho fundamentais, porque todos eles acabam que têm a ver com capacidades estatais, embora não seja esse... enfim, elas se manifestam de maneira distinta, né? Então, dado esse contexto de assimetrias, passando um pouco a América Latina, né, nós temos um momento muito diferente na região daquele que vivemos no início dos anos 2000, em que tivemos uma onda de governos progressistas que se deu em um ambiente, em um contexto de boom das commodities, de superciclo das commodities, que tornou possível que governos eleitos em diferentes países da região conseguissem levar a cabo uma política social progressista, né, sem uma política de diversificação da estrutura produtiva que assumisse um papel central nas agendas, né? Então, foi possível ganhar muito em termos de desigualdade, de redução de desigualdade, de redução de pobreza, sobretudo, né? Foi possível ganhar muito em expansão de serviços públicos, né? Foi possível realizar bastante em termos de infraestrutura, investimento em infraestrutura, mas nós tivemos naquele período isso só foi possível porque as restrições estavam aliviadas por um boom de commodities que trazia receitas, né, e que tornou possível compatibilizar esses objetivos sem enfrentar a questão da desindustrialização e da estrutura produtiva, né? Essa nova onda de governos progressistas, ela ocorre numa situação muito diferente, uma situação de contexto de restrições fiscais muito maiores, por não se dar nesse cenário externo tão favorável. Ela se dá num contexto, claro, de uso de políticas industriais por outros países ricos, que também criam um incentivo e um espaço muito maior para que os nossos governos também adotem estratégias de desenvolvimento mais ativas, mais explícitas, vamos dizer assim. Isso forçou, né, ou criou a oportunidade, mas também, claro, isso tudo num cenário muito mais difícil, para que você vai ver na Colômbia, no Chile, no México, no Brasil, diferentes governos dessem centralidade a uma política de desenvolvimento produtivo, de diferentes maneiras, com a NIB no Brasil, com o Plano México, com, no Chile, um plano também de desenvolvimento, na Colômbia, né, tivemos representantes do governo colombiano aqui mais cedo, né, o plano de desenvolvimento deles. A maioria desses planos com o eixo climático, de transição climática, como central para essa estratégia, né? Acho que isso reflete não só uma oportunidade que a região tem na área climática de conciliar desenvolvimento com entrada em setores específicos, né, ligados à transição, mas também os próprios estigma que a política industrial tem, porque, claro, muitos governos viram na transição climática a oportunidade para retomar a política industrial de uma maneira aceita, num mundo que combate tanto e estigmatiza tanto a política industrial. Então, acho que isso reflete um pouco dos dois, né? Há oportunidades concretas para a região, mas também há o estigma anterior, faz com que o clima tenha sido a forma como esses governos conseguiram, num ambiente tão dominado pelo neoliberalismo, avançar propostas de desenvolvimento produtivo, né? E isso é novo, né? Então, isso foi a única coisa que mudou? Não. Também esses governos procuraram aprovar reformas tributárias, pela mesma razão, porque os recursos para isso não estavam dados. Então, todos eles tiveram agendas de reforma tributária como centrais nessa segunda onda, o que não era tão central na primeira onda, né? Em que as políticas sociais que estavam no coração da política fiscal, né? Dito isso, né, e tentando responder um pouco agora a pergunta, de fato, né, mas acho que essa contextualização é importante, porque ela traz formas específicas de responder, né? Eu acho que, embora esses governos tenham começado dado centralidade para a agenda de desenvolvimento produtivo e de saída da dependência de commodities, né, que caracteriza a maior parte dos países da região,
elas enfrentaram desafios muito importantes para que atingissem a escala necessária e também para que tivessem ganhos rápidos que dessem sustentação política a essas estratégias para frente, né? Que é algo que também é difícil numa agenda de política industrial, né? Os ganhos têm que ser de curto prazo, embora a política seja de médio e longo prazo, né? Não é possível você imaginar uma política de diversificação da estrutura produtiva que seja de curto prazo, né? A gente está falando de algo que leva tempo, né? Assim como a transição climática também é algo que leva tempo. Então, esses desafios eles são muito relevantes e eu acho que eles passam pelo que esse painel está perguntando, né? Os países têm níveis muito diferentes de capacidade estatal. Aqui no Brasil, nós tínhamos, sim, dificuldade de coordenação, apesar da existência do CNDI, que o Rafael trouxe, que é o Conselho Interministerial, que atua vamos dizer assim, de jure como o centro da governança da política industrial no Brasil, que cria essa possibilidade de coordenação interministerial, a dificuldade, né, pelo fato dos ministérios terem as suas diferentes agendas, que são mais caras, né, a cada ministério, né, a dificuldade de tornar de facto, o CNDI como essa instância de coordenação, ela é nítida, né, para aqueles que, como eu, estão fora do governo, que olham, né, e Verena estava lá na origem do CNDI. Por que isso? Bom, diferentes razões de natureza política que não dá para entrar aqui, mas o fato é que o Brasil conta, graças ao BNDES, com um mecanismo de coordenação ex post, ou na ponta. Não necessariamente ex post, mas algo que você coordena a nível do instrumento. Você não coordena a nível do desenho, mas você acaba coordenando a nível do instrumento, porque o BNDES, como o gigante que acaba funcionando, tendo que priorizar projetos, tendo que levar em conta as diferentes políticas dos diferentes ministérios na hora de escolher os seus projetos, e por isso acaba atuando como um coordenador, né? Mas não é esse o ideal, mas ainda assim essa situação é muito melhor do que os países da região que não tenham BNDES, que enfrentam restrições fiscais tremendas, né? Muitas vezes maiores do que as nossas, porque tem dívida soberana em moeda estrangeira, e isso, por si só, é uma restrição gigantesca, mas não tem um banco de desenvolvimento. Então, acho que um dos elementos importantes nessa agenda de integração produtiva é também esse papel de tentar olhar para os exemplos de instrumentos que, às vezes, e nem todos o Brasil será o que tem mais, né? Porque, por outro lado, o Plano Mérrico ele já tem, na origem, uma governança muito mais interministerial, porque é a Presidência da República que fez o Plano Mérrico, não é o Ministério X ou Y, né? Então, também tem enormes vantagens de governança em relação à política industrial brasileira. Então, acho que tem um elemento de capacidade estatais de integração que tem a ver com esse aprendizado regional. E esse aprendizado que ajude os países da região a retomarem partes perdidas, agências perdidas, as estatais, né? Esse acordo Pemex-Petrobras é um pouco um exemplo aqui de também instrumentos fundamentais para essa agenda, que são as empresas estatais, entendendo que um acordo entre elas pode de compartilhamento de tecnologia, etc., ainda que você poderia ter outro tipo de acordo. Não estou nem defendendo a modalidade desse acordo, mas mostra que há uma percepção de que temos complementaridades e temos instrumentos que podem ser utilizados de maneira combinada de forma muito mais efetiva do que isoladamente, né, e com aprendizado entre elas. Vou terminar, mas, para concluir, eu acho que eu vou só mencionar alguns dos outros exemplos de instrumentos para responder a sua pergunta sobre quais são esses instrumentos, né? Acho que Isabela Esteves trouxe aqui as compras públicas, e a ministra Esther Dueck de manhã também trouxe o instrumento das compras públicas coordenadas,
né? Centros regionais de P&D e tecnologia. Em situações de restrição fiscal, é ainda mais fundamental que inovação, que é algo de alto risco, conte com, não se faça duplicação de esforços inovativos na região. Se você tem pouco recurso, você quer concentrar esses recursos e ter capacidade de desenvolver novas tecnologias conjuntamente, né? Acordos de investimento baseado nas complementaridades de cadeia. A África tem uma iniciativa que se chama African Green Industrialization Initiative, liderada pelo Quênia. São vários países que identificaram clusters específicos industriais e fazem, essencialmente, acordos de cooperação, de investimento, de compras públicas baseados nesses setores, nas cadeias produtivas identificadas como complementares, né? Algo assim é possível na região para minerais críticos, como já foi dito, mas também para ônibus elétricos e outras áreas onde há claras complementaridades, né? Identificar quais são essas cadeias, eu acho que é fundamental. Onde nós temos mais complementaridades? Aí o trabalho de dados que a Isabela Esteves e o I3T, o think tank, que tem mapeado as cadeias produtivas, é fundamental. Financiamento coordenado, blended finance, se fala muito blended finance, setor privado, banco público, né? Quando se fala blended finance, instrumentos financeiros que reduzam o custo de capital por vincular. Aqui eu quero defender blended finance entre agentes financeiros regionais e bancos nacionais de desenvolvimento. Então, CAF, BID, BNDES, Banco de la República e aqueles bancos que tiverem capacidade de entrar em acordos de financiamento conjunto, né, para projetos com o objetivo de reduzir o custo de capital e o risco nas operações. E, finalmente, cooperação tributária, que eu acho que permanece, né, dada a centralidade que os governos têm dado para a tributação e reforma tributária, a cooperação tributária ela também entra num cenário de restrição fiscal como crucial como agenda, e aí chama atenção para a presidência do Brasil na PTLAC, que é a plataforma de cooperação tributária esse ano, né, que o Brasil não tem dado muita atenção para a PTLAC, mas essa agenda de cooperação, embora tenha tido um papel fundamental no G20, nessa área, mas essa agenda é uma agenda também fundamental para que não se percam recursos entre os países da região por conta de evasão e outros mecanismos de elisão fiscal que se utiliza e traga mais recursos para esses estados num ambiente de tanta assimetria. É isso. Dispensa grandes apresentações. José Gabriel de Azevedo, pesquisador do INEP, do Enerconsult, ex-secretário de Planejamento do Governo da Bahia entre 2012 e 2014, e ex-presidente da Petrobras entre 2005 e 2012. Você a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite de estar aqui. Eu acho que muito importante esse seminário e esse debate, e um tema que tem muito desejo e tem um desafio de longo prazo muito, muito grande. Então, eu acho muito importante. Minha fala, eu vou ser muito mais específico do que as outras falas. Eu vou falar um pouco só sobre petróleo. Vou falar sobre as empresas estatais de petróleo na América Latina e as dificuldades de integração desse setor. Antes disso, eu vou falar um pouco de coisas mais macro, mais gerais, e tentando apresentar, como eu vejo, os desafios que nós temos na América Latina para o futuro. Um grande problema que nós tivemos foi decidido 150 milhões de anos atrás. 150 milhões de anos atrás, foi criada a Cordilheira dos Andes e foi criado a planície do Amazonas. A Cordilheira dos Andes e a Amazônia são barreiras físicas enormes para a integração. Mas não só 150 milhões de anos atrás, mas no século XIV, as grandes potências mundiais dividiram o mundo através do Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas dividiu a América do Sul. Há 200 anos, como o Rebripe lembrou hoje de manhã, Simão Bolívar tentou fazer a integração latino-americana. Há 200 anos nós vínhamos lutando pela essa integração.
Do ponto de vista do petróleo, nós não temos tantos anos, mas a nossa história começa na década de 30. Essencialmente, nós tivemos vários movimentos sociais de 30 a 50 que criaram as estatais latino-americanas maiores de petróleo. A EPF foi criada nesse período, a PDVSA foi criada nesse período, a Pemex foi criada nesse período, a Petrobras foi criada nesse período, a Ecopetrol, no entanto, é mais recente, é mais nova, a ANCAP foi criada nesse período, que mais? O Equador também foi um pouco mais recente. Mas nós tivemos, então, um primeiro momento de estatização do setor de petróleo na década de 30, e 40 e 50. Durante esses 30 anos, nós montamos uma estrutura para a produção de petróleo, mas não era essencialmente para a produção de petróleo. A origem dessas empresas era essencialmente garantir o abastecimento de derivados de petróleo para as suas populações. Então, o objetivo das empresas de petróleo foi abastecer o país. Se tinha petróleo, como o caso do México, como o caso da Venezuela, tudo bem. Se não tinha, você tinha que buscar petróleo. Tinha que buscar encontrar petróleo. Então, essas empresas elas surgem com a missão de abastecimento nacional. Não de petróleo, porque as pessoas não consomem petróleo, mas de abastecimento de derivados de petróleo. O que significa, essencialmente, uma missão de refino de petróleo. Claro, se eu conseguir integrar no modelo internacional maior das grandes empresas que dominavam o setor de petróleo mundial, como era chamada Sete Irmãs, que integravam da produção de petróleo ao refino, se nós conseguirmos fazer essa integração, melhor. Se não conseguisse, ia se buscar diminuir o impacto da variação de preços internacionais e o suprimento, essencialmente o suprimento, a garantia do suprimento dos derivados para as populações nacionais. Então, portanto, esse é o destino das empresas de petróleo, ou seja, atender os mercados nacionais. Não é, necessariamente, integrar os mercados regionais. Era, essencialmente, olhar para os mercados nacionais. E aí, olhando isso, nós vamos ver, então, que existem algumas diferenças importantes entre as empresas estatais. Primeira diferença, a PDVSA, ou a Petroleira Nacional Venezuelana, ela foi a principal fornecedora de petróleo para as Forças Armadas Americanas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, a PDVSA foi fundamental para a segurança americana na Segunda Guerra Mundial, na sua origem. Então, a PDVSA, desde a sua origem, tem uma integração com os Estados Unidos muito grande. E essa integração com os Estados Unidos muito grande fez com que a expansão do refino dentro da Venezuela fosse pequena. E, nesse momento, a Venezuela é um país exportador de petróleo e importador de derivados. Evidentemente que na década de 60 isso começa a mudar, porque a PDVSA é uma das criadoras da OPEP, e há toda uma história de independência da PDVSA em relação ao fornecimento americano, apesar da PDVSA, mesmo sob Chávez, manter a Citgo, que era uma das grandes distribuidoras de petróleo dentro dos Estados Unidos. Então, a relação petróleo, Estados Unidos e Venezuela é muito intensa. O petróleo venezuelano é adequado para a capacidade de refino das refinarias americanas. Há uma complementariedade entre o petróleo venezuelano e o petróleo americano, e o refino americano. Quando nós olhamos para o México, a situação é um pouco diferente. O México, desde o início, já começa com um processo de independência, de afirmação da Pemex com
um ativo nacional em todo o sentido. E o México começa a descobrir alguns reservatórios grandes, em particular descobre o Cantarell, que era o maior campo de produção do México. Isso fez com que a empresa Pemex focasse naquela gigantesca reserva que ela encontra. E ela se prepara, basicamente, para desenvolver Cantarell, e como todos os campos de petróleo do mundo, o Cantarell tem uma fase de crescimento, um platô de produção e uma fase de declínio. Hoje está em declínio. Então, a Pemex hoje enfrenta uma dificuldade de continuidade de produção. Eu, pessoalmente, tive várias vezes na Pemex, discutindo com a Pemex a possibilidade de acordo de cooperação com a Pemex. Essencialmente porque no Golfo do México, ao norte do Golfo do México, os Estados Unidos tinham 2.000 poços perfurados nas águas profundas do Golfo do México. Na parte sul do Golfo do México, que é basicamente águas mexicanas, não tinha quase nenhum poço perfurado. Então, nossa proposta era fazer uma cooperação técnica para perfurar poços na parte sul do Golfo do México, e a Pemex se recusou. Se recusou por razões nacionais. Simplesmente ela não podia admitir que uma empresa, mesmo estatal externa, fizesse uma aliança com eles internamente. Então, consequentemente, esse acordo não andou. Espero que agora consiga andar. Tenho minhas dúvidas que vai conseguir andar. Mas a situação da Pemex, então, é uma situação de que, do ponto de vista do petróleo, ela está envelhecendo, está perdendo capacidade de produzir. Ou ela descobre novas áreas, ou ela vai aumentar a dependência do mercado internacional. Não há outra alternativa para o México, nesse momento. Vamos para a Argentina. A Argentina tem uma história incrível, porque a YPF foi estatal, depois virou privada, depois foi vendida para a Repsol, depois voltou para ser estatal, e hoje ela tem, na realidade, é uma empresa de administração do mercado doméstico. Tem hoje um crescimento, porque a relação entre o governo central e os governos provinciais na Argentina coloca uma situação muito complexa no mercado de petróleo na Argentina. Então, a presença e a capacidade do poder da YPF de gerenciar o petróleo argentino é muito relativa, mesmo que o gás, principalmente o gás de Vaca Muerta, seja mudando inteiramente a capacidade de participação da Argentina na integração regional. Hoje, a Argentina exporta gás através da Bolívia para o Brasil. Então, há uma integração Argentina e Brasil no mercado de gás. No mercado de petróleo, não. Então, a Argentina também não tem mercado possível. Vamos pensar na Colômbia. Na Colômbia há um acordo Petrobras-Ecopetrol. A maior descoberta de gás da Colômbia, hoje, na bacia de Tayrona, foi feita pela Petrobras, na Colômbia. Então, há integração na exploração. Então, entre Brasil e Colômbia. Porém, as possibilidades de uma ação complementar e as possibilidades de uma ação conjunta das empresas de petróleo é muito difícil pelas características de cada uma das nações e pelas características de cada um dos países. Cada um dos países que enfrenta hoje 5 desafios. Aí eu vou encerrar e falar. Primeiro desafio, todos os países latino-americanos têm, de uma maneira ou de outra, um problema de energia. Precisa aumentar a oferta de energia, diversificando as matrizes, as fontes não fósseis, e, ao mesmo tempo, aumentando o volume de energia disponível. Todos têm esse problema. Segundo problema, os países têm um processo de interiorização das suas atividades econômicas. Nós fomos formados como países litorâneos e estamos entrando para o nosso interior, no caso da costa atlântica para o oeste, no caso do Pacífico para leste. Então, nós estamos tendo uma interiorização das atividades. Isso
aumenta o estresse sobre a logística. E, portanto, exige um investimento pesado em logística e escolhas de modais de transporte, que envolve petróleo. Terceiro, nós temos um problema de transição, digamos, geracional. Nós estamos com um problema de envelhecimento acelerado das populações do Nordeste, que altera o perfil de consumo de combustíveis. E estamos vivendo um processo de transição energética, onde nós precisamos sair do petróleo. Vai sair do petróleo não é reduzir o petróleo, é aumentar o uso de outras fontes, o que significa desenvolver novas capacidades, desenvolver novas tecnologias. Então, são nessas 4 dimensões que eu acho que nós temos que ter novas capacidades do Estado para responder aos desafios. Obrigado. Bem, eu vou pular as minhas falas e passar novamente para os convidados, já dado o adiantado da hora, para 3 minutinhos rápido, consideração final, para a gente fechar o painel e poder também fechar o primeiro dia do nosso evento. Vamos manter a ordem? Rafael? Bom, pessoal, para terminar com uma mensagem mais otimista, né, em favor da nossa integração regional, acho que eu coloquei muito mais desafios aqui, problemas do que esperanças. Todo mundo colocou, né? A Laura está falando aqui, eu acho que é verdade. A nossa formação econômica, ela foi uma formação voltada para atender interesses metropolitanos. Nos conformamos economicamente como concorrentes, certo? Ocorre que fora da indústria não há cooperação, integração produtiva possível. Fora da indústria somos todos concorrentes, somos fabricantes de bens agropecuários e minerais, e nisso nós somos concorrentes. Então, não há saída fora da indústria, né, do desenvolvimento do tecido produtivo latino-americano. É por isso que, depois refletindo aqui, eu falei, poxa, será que o pessoal entendeu o que eu quis dizer? Eu falei só dos nossos desafios produtivos, né? Falei muito pouco de integração. Mas é porque a integração é o próprio desenvolvimento produtivo, porque fora dele, fora da indústria, não há integração possível. Então, eu acredito, então, assim, acho que eu estou numa situação difícil para deixar uma mensagem otimista, mas sempre que isso acontece eu recorro a uma fala que eu gosto muito de Celso Furtado, que é: não existe problema econômico que não seja problema político. E eu acho que a saída é acreditar na política, na liderança política, né, no surgimento de novas lideranças políticas latino-americanas que coloquem isso de forma competente, assertiva para as populações e que isso seja legitimado pelas urnas e a gente consiga ter um novo ciclo como tivemos no início dos anos 2000 para conseguir fazer isso acontecer. Obrigado. Com você, companheiro. Muchas gracias. Hola. No quiero terminar tampoco pesimista, como sería un colega, Juan Pablo Luna, que siempre ve las cosas, dice que ni siquiera los estados no tienen capacidad de respuesta frente a las policrisis ni la democracia, pero tampoco los mercados, porque están dominados por la ilegalidad y las plataformas de juego. Las adolescencias están con las plataformas de juego, o OnlyFans. Entonces son mercados ilegales y no hay regulaciones sobre este tipo para las infancias y adolescencias sobre ese tipo de plataformas. Entonces, bueno, si ni el Estado ni el mercado, la sociedad civil estamos fritos. Pero creo que hay un buen argumento, tiene que ser esta crisis de la globalización y del comercio internacional, nos está obligando a buscar tratados y alianzas. Esto de la Unión Europea no es casualidad que nos esté pasando, o el Transpacífico, los distintos acuerdos que hay a nivel del Caribe también. Entonces nos está obligando a repensar nuestras institucionalidades. Y termino con un ejemplo, Rafael Laurentino, si me permitís espolearte, y un ejemplo que me encanta. Brasil tiene la presidencia ahora en CEPAL de la ELAC, que es todos los esfuerzos de transformación digital para América Latina y el Caribe. Bueno,
este tipo de iniciativas como la que vos tomaste en Aladi, que Uruguay va a poder tener una autocertificación válida en los países del Mercosur para poder exportarlos. Y esto fue que te habían dicho los de la Unión Europea, bueno, si ustedes me siguen entregando el papelito de certificación hecho por ustedes, mi papelera se va a llenar de acá en 5 años y la vamos a tirar. O sea, empiecen a pensar en algo digital entre ustedes. Creo que eso es una oportunidad que tenemos, hay que aprovechar ese tipo de oportunidades de generar plataformas regionales y aprovechar, ver los constreñimientos que tenemos y problemas enormes que nos trae este tipo de acuerdos, pero también las ventanas de oportunidad que se nos abren, que hay que trabajar en ellas. Também tentando trazer para as oportunidades. Acho que a gente tem... não consegui completar isso na minha fala, mas o fato de todos os países estarem dando uma centralidade para essas políticas industriais de diversificação produtiva, em geral verdes, né? Eu acho que cria um alinhamento um pouco único, não só do ponto de vista setorial, e acho que isso apareceu aqui várias vezes, né? Setores que aparecem como oportunidade para vários dos países ao mesmo tempo, embora cada um deles tenha partes diferentes da cadeia. Isso associado a uma transição climática que acho que também ganhou centralidade para os países da região, por desafios distintos também de natureza de segurança energética, como o Gabriele trouxe, né? Mas o fato dessa transição climática, acho que eu, como economista, que estou entrando cada vez mais nesse mundo do clima, eu percebo que, embora o mundo do clima seja dominado por ideias e soluções neoliberais, ele também tem vários dos elementos que a gente precisa para trabalhar essa agenda, né? Então, quando você vai falar com cientistas do clima, eles estão pensando num horizonte de 2030, 2050, são metas de longo prazo. Eles acho que há um consenso bastante grande de que é impossível fazer sem estados, sem coordenação interministerial, sem todas as áreas estarem juntas. Quando você vai ver os países, as suas NDCs, tudo está coordenado, né? Ninguém está defendendo que o mercado... Acho que hoje já quase ninguém defende que só sistema de preço vai conseguir resolver, né? Então, tem uma centralidade para o Estado muito clara. Você tem mudança estrutural e tecnológica como fundamental. Qualquer transição climática é sobre mudança estrutural e tecnológica, mudar a estrutura produtiva e tecnológica dos países, né? Isso tudo, eu acho que faz... No fundo, se eu pegar todas essas coisas, são o quê? São os componentes fundamentais de uma agenda de desenvolvimento, né? Capacidade estatal, horizonte do longo prazo, a capacidade de planejar, a capacidade de coordenar. Então, me parece que é fundamental e importante, assim, quase que não diria, eu falei ali que eu acho que os países caíram nos objetivos verdes, não necessariamente porque acreditavam nisso, mas porque foi a forma deles conduzirem política industrial, né? No entanto, eu acho que há uma oportunidade concreta nesse alinhamento. E hoje, em vários momentos, isso apareceu não só porque a região tem minerais críticos abundantes, tem energia limpa abundante, tem biocombustíveis, tem várias das soluções que o mundo precisa para a sua transição, né? Mas também como eixo de integração. Com todas as dificuldades que o Gabriele trouxe, ainda me parece que há uma oportunidade que não havia quando o foco das políticas era apenas política social, sem tirar a importância da política social. Mas política social é, por natureza, doméstico, né? A política industrial ela tem essa característica de ser voltada para a soberania, e soberania em desenvolvimento, né? Mas ela também cooperação, necessariamente para países como os nossos, que enfrentam todos esses desafios e assimetrias. Por fim, eu quero falar uma coisinha sobre uma coisa que eu li essa semana, que eu acho que é um risco gigantesco, mas uma oportunidade também urgente, que é o Plano Quinquenal da China tem uma política industrial para o agro, em particular para a soja. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, né? Mas acho que não tem nada mais importante hoje acontecendo no mundo
para a estrutura produtiva dos países da região, sobretudo nosso, quanto uma política industrial chinesa voltada para a segurança alimentar em soja, né? Isso tem efeitos cataclísmicos para uma economia como a nossa e para várias da região, porque não é só soja, carne, peixe, né? São as coisas em que a China é deficitária. Se nós não tivermos uma resposta, né, para isso, nem soja vamos vender. Então, o impacto tem proporções gigantescas e eu acho que, se não tivermos políticas para diversificar, estaremos fritos. Mantendo a linha de tentar ser otimista, eu vou lembrar uma frase do Gramsci, que nós temos que combinar o pessimismo da razão com o otimismo da prática. O que significa isso? Nós temos alternativa de enfrentar as dificuldades. Eu acho que nós podemos, de fato, tentar aumentar a integração latino-americana. Mas não vai ser pelo petróleo. Não vai ser pelo petróleo. Eu acho que pelo petróleo nós não temos possibilidade. Nem energia em geral, porque eu não falei aqui da parte elétrica, mas eu poderia também falar sobre as dificuldades da parte elétrica. Eu acho que não vai ser pela energia. Nós temos que fazer uma integração em outras áreas. Na área industrial, eu acho que é possível a gente fazer integração na área industrial, complementando mercados, especialmente na área de ciência e tecnologia e avanços tecnológicos. Acho que nós podemos avançar muito na linha de integração física e infraestrutura nas áreas de fronteira. O Brasil tem fronteira com todo mundo, menos com o Equador e Chile. Então, nós temos que olhar para a parte norte da América do Sul, que a gente não olha, que tem uma Amazônia enorme no meio, mas que tem Guiana, Suriname e Guiana Francesa aqui no norte. Então, nós temos que pensar em outras alternativas. E temos que pensar em retomar o ensino da língua inglesa, da língua espanhola no Brasil, que foi tirado do nosso currículo obrigatório. Nós temos que pensar em retomar a necessidade de ensinar espanhol às nossas crianças. Porque a maioria das pessoas que vão ter 25 anos de idade em 2050 já nasceram. Né? Citando aqui a Dona Verena. Entendeu? Já nasceram. E nasceram pobres. E precisam ter oportunidades de se melhorarem suas condições de vida até 2050, quando nós vamos ser mais ainda renováveis, quando nós vamos ser mais ainda integrados, e vamos fazer uma grande Amazônia, como chamam os equatorianos, nessa parte da América Latina. Tem 200 anos que a gente tem esse sonho. Mais 50 anos, nós podemos continuar. Bem, antes de liberar todos, a gente tem alguns avisos sobre hoje e sobre o dia de amanhã, que serão dados pelo meu companheiro Gonçalo Verón. Antes disso, eu gostaria só de agradecer a presença de todos, ressaltar a importância de um evento como esse. Se o Gabriel foi de Gramsci, eu vou de Mariátegui. Parafraseando Mariátegui, que dizia o seguinte: infelizmente não se constrói, parafraseando, não se constrói ferrovias para transportar ideias. Então a gente tem que pensar, sobretudo, na integração da nossa base econômica e produtiva, para que, a partir daí, a gente possa pensar, sim, de forma séria, no sonho bolivariano, de nos integrarmos culturalmente enquanto um povo com um destino único, enquanto latinos-americanos. Então, muito obrigado a todos, e esse é o espírito que a gente tenta terminar o dia de hoje. Gonçalo. Quiero decir una frase de Pepe Mujica, para terminar. Pepe falou para mí, tomaba brazos de Lula, los dos velhos, decía: Velho, se você quer ser líder regional, tem que pagar jantar. En el entendido de que Brasil no miraba a la región. Y creo que era una enseñanza muy, muy potente.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Oi? Não somos nós. Na verdade, quem vai fazer o aviso é o colega. Mas é verdade, lamentavelmente, porque eu não tenho os dados. Não, simplesmente queria saudar a jornada de hoje, porque foi uma jornada muito intensa em termos de conteúdos, opiniões, análises, várias dimensões, que eu acho que dá para ter uma ideia do que está acontecendo, né, em termos tanto da questão da produtividade da indústria, quanto da interação regional. Eu acho que tudo isso está gerando um caldo, e eu fico mais com a Laura que com o Gabriel. Eu queria olhar a cara do Pedro Barros quando você falou que a interação não será via energética, porque está aqui. Eu não vi a cara. Porque para nós essa é uma das dimensões que nós reputamos centrais nesse debate sobre integração e tal, ainda mais no contexto de uma reindustrialização verde, da transição justa, a transição energética e tal. Então, gostaria de aprofundar esse debate com o senhor e com vários dos senhores e senhoras que estão aqui e com os quais temos discutido muitas vezes essa questão. E, na verdade, como isso aí tem um volume econômico, político, estratégico tão alto, qualquer tentativa de integração que não considere isso também vai ficar manca, vamos chamar assim, em português, coja em castelhano. Enfim, eu acho que isso é uma das questões que nós estamos discutindo. Voltar a pensar a integração regional ou a cooperação é um exercício que a esquerda e o campo progressista se deve. Aprendemos muita coisa dos erros, não vou dizer dos erros, das experiências do passado, dos anos que se passaram, e nós temos muita experiência acumulada em política pública. Então, nós temos muitas mais ferramentas para encarar um novo ciclo de pensarmos cooperando ou integrados do que em outros momentos, né? Então, isso aí é uma vantagem, vamos dizer assim. Tem experiência de governo progressista no México, na Colômbia, no Chile, na mesma Argentina, apesar dos defeitos e virtudes, no Uruguai, aqui no Brasil, em várias regiões, vários países. Então, eu diria que temos uma experiência que deve ser colocada em questão. E não é em vão que hoje voltamos a pensar em interação e cooperação, porque é evidente que o contexto global, que é de fragmentação, é uma palavra doce, vamos dizer, para descrever o que está acontecendo no mundo. E o que foi colocado aqui, que todos nós sabemos, é que precisamos ter uma atuação estratégica, né? Num mundo que está em desintegração e que, ao mesmo tempo, como todo mundo fala, que uma ameaça é uma oportunidade para algum tipo de coisa. E há uma certeza, vamos dizer, aqui, de que juntos podemos fazer melhor. Então, considerando isso, eu sei que tem a inércia que a Isabel falou, que tem as divergências políticas que nós sabemos que existem, ou seja, os obstáculos são inúmeros, são muitos. Mas a política e esse tipo de processos se alimentam de ideias e de vontades, né? E de visão, que é uma coisa que nós temos que construir e que se constrói no curto, mas também no médio prazo. Então, nesse sentido, eu acho que isso aqui é o caldo de cultivo, como se fala em espanhol, a cultura de um tipo de pensamento, numa geração que está madura, e que são várias gerações, na verdade, mas que se dá, ou que pensa estrategicamente que essas questões são precisas ser colocadas. Então,
eu prefiro me colocar no campo que dos otimistas, não dos otimistas, dos que pensamos que temos que colocar algo na mesa e andar juntos. E concordo com que a indústria, a neoindustrialização, a reindustrialização, inclusive essa ideia do verde da indústria, que hoje não pode ser diferente, também isso também é verdade, oferece uma oportunidade. Então, eu concordo com que nós podemos colocar isso como um vetor da integração ou de um tipo de cooperação. Eu sempre penso que integração, e aqui ninguém falou muito das estruturas que nós tivemos no passado. Aqui temos o capo no number one em termos de institucionalidade do Mercosul. Talvez a gente tenha aqui um pouco para além de pensar em institucionalidade. Porque esse foi a primeira reação no nosso governo Lula 3, vamos dizer, tentar retomar a institucionalidade. É verdade, a gente demorou anos, décadas em construir aquilo e não é fácil se desvencilhar daquilo, né? Mas isso também não pode ser um obstáculo para avançar com outras formas e outras metodologias, vamos dizer, de cooperação e interação entre nós, que talvez depois voltem em um ganho institucional, né? E talvez ali retomar com outro ênfase, né? Com outra ênfase as estruturas que foram bombardeadas, algumas delas desmanteladas, mas algumas delas também vigentes. Então, eu acho que esse é o exercício. Eu agradeço a todas e todos os painelistas e o público aqui presente que prestigiou esse debate, e sou otimista no sentido que amanhã nós vamos ter aquelas discussões mais estratégicas, mais de ver por onde que a gente avança. Eu acredito que vamos ter uma declaração também, porque essa é uma coisa central. Temos o privilégio de ter aqui o coordenador do programa do Lula 4. Ele vai receber a nossa declaração, a declaração dos parlamentares também. Eu não quero fazer nenhum tipo de advocacy. Mas nós sabemos que esse é o nosso diálogo, somos todos do mesmo campo, e podemos ter algumas diferenças, não sei o quê, mas todos estamos puxando por esse caminho. Então, agradeço muito essa jornada de hoje, com meus dois chapéus. Eu sou da Fundação Friedrich Ebert, mas também sou do Transnational Institute, que tem feito um investimento também sistemático na ideia de que a Green Industrial Policy, a indústria verde, pode ser um caminho justamente para desenvolver não só a nossa região, mas também o que nós chamamos do sul global. Então, muito obrigado. Agora vou passar para o meu colega. Obrigado, Gonçalo. Não, sendo muito direto, né? Eu acho que o Gonçalo já fez a reflexão. Mas, enfim, quando a gente pensa também no seminário, a gente pensa num fio condutor. Não, eu quero dizer que, assim, a gente saiu pela manhã da discussão pensar a realidade latino-americana a partir do contexto geopolítico, dos governos, passando pela discussão de setores promissores, do papel do Estado. Amanhã a gente vai seguir, né, na parte da manhã, na mesma estrutura de seminário. Vai haver uma separação, né? A Verena com o pessoal do Congresso Pan-Americano vai para a sala ao lado, mas aqui o seminário vai seguir normalmente. Sala que se chamava Miami, a gente rebatizou a Sala de Integração da América Latina. Pronto. Então a Verena estará na sala de integração. E essa aqui, como é que chama essa aqui? Integração o hotel 2. se chama Flórida, só Já está devidamente rebatizada. Bom, mas aí amanhã, na parte da manhã, a gente vai ter uma primeira mesa sobre instituições, instrumentos, iniciativas da América Latina, e vai fechar com uma mesa de financiamento. Então, como é que você financia, né? Com que instrumentos financeiros você consegue pensar, né? Quais cadeias, quais elos de cadeia, quais setores e tudo mais. A parte da tarde, termina o seminário aberto, a parte da tarde para convidados, que é a nossa oficina, que aí vai ter um segundo momento com os parlamentares e tudo mais, mas aí a gente pode explicar um pouquinho melhor. Então, o recado que eu quero passar é que na parte da manhã segue o seminário, né, para todo mundo, para o público que se inscreveu, e na parte da tarde é uma parte fechada para os convidados. Fora isso, a gente tem, a Graciela comentou, um coquetel agora, né, para convidados também
que vai ser em Santa Teresa. Então, algumas vans vão sair daqui a partir das 18h45, ou seja, em 10 minutos começa, talvez atrase um pouquinho, 15 minutos. E aí, enfim, quem quiser depois do endereço para ir direto, também pode falar com a gente, que a gente passa por WhatsApp, tá bom? Obrigado, até amanhã.